nova luz sobre o escravo fiel e prudente, que as testemunhas de Jeová nunca imaginaram. Quem é o escravo, ou servo, fiel e prudente, que Jesus mencionou, em Mateus 24, 45? Em Mateus 24, 45, Jesus diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para a tempo dar-lhes o sustento? Pode ser Jesus Cristo, pois a Bíblia chama a Jesus de Santo Servo. O Santo Servo Jesus, diz Atos 4, 30. Se Jesus é servo de quem? Ora, só pode ser servo do seu amo, Jeová, pois o apóstolo Pedro disse que Deus, Jeová, estendia a sua mão para curar e fazer sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Veja Atos 4, 30. Pode também ser os cristãos, pois 1 Pedro 4, 10, diz que todos os cristãos devem ser servos uns dos outros, de modo fiel e prudente, assim como Jesus Cristo sempre foi, visto que os cristãos devem imitar a Jesus Cristo neste sentido. Veja 1 Coríntios 11, 1. Em Isaías 43, 10 a 12, o Deus Jeová está repreendendo o seu povo e diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová, e vós sois o meu servo. Repreendendo. Jeová está dando uma repreensão em seu povo. Sim, conforme veremos mais adiante. Quem seria este servo que está sendo repreendido por Jeová? Seria Jacó? Sim. Jacó era sinônimo das testemunhas de Jeová. Veja Isaías 43, 1. Veja em Isaías 43, 8, que Jeová diz que este servo tem olhos mas é cego, e tem ouvidos mas é surdo. Sendo assim, Jeová está repreendendo Jacó, ou Israel, como cegos e surdos espiritualmente falando. Perceba que o capítulo 43 de Isaías, que as testemunhas de Jeová têm entendido até então com muito orgulho e honra terem o nome de sua religião baseado em Isaías 43, é na verdade, como vimos, uma repreensão que Deus está dando no seu povo e não devia ser motivo de orgulho e nem de honra. Veja em Isaías 43, 21, 22, 24, 27 e 28. Outra repreensão que Jeová dá no seu servo Jacó, ou Israel, este povo que formei para mim, para que publicasse meu louvor, contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Isaías 43, 22. Me deste trabalho com os teus pecados, e me cansastes com as tuas iniquidades, Isaías 43, 24. Em Isaías 43, 27, Jeová diz que o pai de Jacó pecou e os teus intérpretes prevaricaram. Prevaricaram significa traíram, fugiram ao dever para com Jeová, o Deus de Jacó. Em Isaías 43, 28, Jeová diz: pelo que profanei os príncipes do santuário, e entreguei Jacó ao anátema. Anátema significa maldição, e Israel ao opróbrio. Opróbrio significa vergonha, desonra, vexame, alto grau de baixeza, torpeza e degradação. Perceba então que o capítulo 43 de Isaías, que as testemunhas de Jeová têm entendido até então como motivo de muito orgulho e honra terem o nome de sua religião baseado em Isaías 43, é na verdade, como vimos, uma repreensão que Jeová está dando no seu povo e não devia ser motivo de orgulho e nem de honra. É como se Jeová dissesse: vocês são minhas testemunhas, mas vocês não criam jeito, vocês só fazem coisas erradas que eu não aprovo. Portanto, se basear em Isaías 43 para encaixar com Mateus 24, 45 não tem nenhum paralelo, ou seja, é totalmente improcedente, não tem nenhum nexo causal, não tem coerência nenhuma. De todos estes exemplos de servos de Jeová que vimos em Isaías 43 e Atos 4, 30, qual foi o fiel e prudente? Qual é a sua resposta? Se for Jesus Cristo, é sinal que você prestou atenção neste vídeo, e você está de parabéns, pois entendeu algo vital que pode mudar sua vida da destruição para a salvação eterna.
Mateus 24, 46 diz: Bem-aventurado aquele servo, a quem seu senhor, quando vier, achar assim fazendo. Este Senhor pode ser Jeová que veio em Jerusalém, e viu Jesus trabalhando corretamente, dando o alimento certo para os cristãos, conforme em João 6, 55, Jesus diz: Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. O que é uma verdadeira comida? Uma verdadeira comida pode ser uma comida imperfeita. O que é uma verdadeira bebida? Uma verdadeira bebida pode ser imperfeita. E qual organização que ensina que o escravo fiel e prudente daria alimento imperfeito? Será que coaduna esta atitude com a do escravo Jesus Cristo? Jesus Cristo deu alimento imperfeito. O que acham? Em João 6, 57, Jesus diz: Assim como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Em João 6, 58, Jesus diz: Este é o pão que desceu do céu, não é como o caso de vossos pais, que comeram do maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Perceba então, que o sustento, alimento, que Jesus proveu para seus discípulos era o verdadeiro alimento, alimento perfeito, e a verdadeira bebida, bebida perfeita, que dava a vida eterna para eles. E Jeová, quando veio inspecionar Jerusalém e ressuscitar seu Filho Jesus Cristo, encontrou que Jesus havia feito tudo corretamente. Veja Atos 2, 32. Em Mateus 24, 47, Jesus conclui dizendo: Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. O designará sobre todos os seus bens. E por isso, Jeová designou Jesus sobre todos os seus bens, conforme em Mateus 28, 18, Jesus diz: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Por quê? Porque Jesus foi fiel e discreto até o fim de seu ministério terrestre, e Mateus 24, 47 diz que o escravo que fosse fiel e prudente receberia todos os bens do amo ou Senhor Jeová. Se alguém ainda tem alguma dúvida, pense. A pergunta é: o escravo ou servo mostrado em Isaías 43, estava sendo fiel e discreto para o seu amo Jeová? Vimos que não, pois em Isaías 43 Jeová repreende Jacó ou o povo israelita que foi chamado de testemunhas de Jeová. Sim, eram testemunhas da repreensão que Jeová estava dando neles pelo fato deles não terem sido fiéis a Jeová, e não terem sido discretos para Jeová, e não terem sido prudentes para Jeová. Entenderam? Sendo assim, o verdadeiro escravo fiel e prudente é Jesus Cristo, o nosso exemplo para o imitarmos como escravos fiéis e prudentes, uns dos outros, sendo escravos fiéis e prudentes de nossos irmãos em Cristo. Conforme 1 Pedro 4, 10 diz: Servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros. Despenseiros significa mordomos, encarregados da despensa, econômicos, administradores da casa. Sim, cada um de nós cristãos temos a obrigação de sermos administradores da fé cristã de nossos irmãos através de nossa boa conduta cristã em imitação de Jesus Cristo, o santo servo Jesus, conforme Atos 4, 30. Concluímos com João 13, 14 a 16, onde Jesus, o verdadeiro escravo fiel e discreto, ou prudente, disse: Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós, deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo, Jesus, não é maior do que seu Senhor, Yahvé, nem o enviado, Jesus, maior do que aquele que o enviou, Yahvé. Se eu lavei os vossos pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Isso é ser escravo fiel e prudente.